Existe algo aqui que nós temos tratado com você em uma playlist aqui no canal. Como já temos colocado, você encontra esses assuntos que nós tratamos aqui no canal em diversas playlists. Qualquer um dos assuntos que abordamos aqui, nós temos aprofundado esses temas nesses formatos. Então você encontra aqui diversos vídeos abordando o mesmo tema, aprofundando cada vez mais cada um deles e vendo naturalmente os aspectos interrelacionados com esses assuntos. E um desses assuntos aqui com você é a presença da liberdade. Assim, a pergunta é: o que é liberdade? Nós temos várias ideias a respeito da liberdade. Então, cada um particulariza uma dessas ideias e se prende a elas. Aqui com você, nós estamos abordando a beleza desse encontro com aquilo que está além de qualquer conceito, teoria, ideia, crença, particularização, também sobre essa questão da liberdade. Porque estamos com você abordando a possibilidade de algo que é inalcançável pelo pensamento. Então não se trata de algo que o pensamento possa elaborar como um sistema. Assim, quando falamos de liberdade política ou econômica ou de expressão, ou de fazer o que se deseja fazer, ou não ser obrigado a fazer o que não se deseja fazer, para nós essa é a ideia, em geral, sobre a liberdade. Aqui estamos lhe propondo uma visão da vida em completa liberdade, absoluta e incondicional liberdade. No entanto, estamos diante de algo que o pensamento não alcança. Estamos falando desta liberação divina, que é a liberdade divina, que é a liberdade do seu ser. Não é alguém livre, é a verdade da liberdade. E a verdade da liberdade é a própria vida. A real vida em liberdade. Essa é a natureza de Deus. Essa é a natureza do seu ser. Assim, aqui a pergunta é: o que é esta verdade sobre a liberdade? A presença da liberdade é aquilo que está presente quando esta forma bem específica, bem condicionada de funcionamento que nós temos desaparece. Essa forma, essa maneira condicionada e específica como o nosso cérebro tem funcionado, já dentro de uma programação de estrutura de condicionamento mental. O fato é que, psicologicamente, como seres humanos, não há liberdade presente dentro desta forma de mente condicionada em que nós nos encontramos. Aqui nós temos que investigar a verdade sobre esse condicionamento mental, sobre esta mente condicionada.
Observe que a forma como você responde é basicamente sempre a mesma forma. Essa maneira de dar respostas e de responder à vida, em geral, ela é completamente automática, mecânica, inconsciente, programada, repetitiva, condicionada. Se, por exemplo, eu lhe dou um elogio, lhe faço um elogio, se você tem um momento em que você se sente lisonjeado, sua resposta interna de pensamento, emoção e sentimento é naturalmente muito, muito agradável. Você se sente bem. Mas o que é, na verdade, uma lisonja? Palavras afáveis, amigáveis, lisonjeiras. Estamos lidando apenas com palavras? Note uma coisa curiosa. Mesmo que essas palavras não representem qualquer sentimento de verdade, emoção de verdade, sensação real para aquele que faz a lisonja. Mesmo assim, quando você recebe a lisonja, mesmo que haja por detrás dessa lisonja um interesse puramente egocêntrico de tirar de você alguma coisa, de lhe explorar de alguma forma, você não tem uma outra resposta, a não ser uma resposta de satisfação, de preenchimento e prazer diante do elogio, diante da lisonja. Essa forma de resposta vem desse fundo, desse condicionamento. Essa é a forma programada desta mente condicionada. Quando ela se mostra. Assim nós estamos o tempo inteiro, a todo momento, dentro deste auto-engano. A mente condicionada dentro de você está sempre falseando a realidade do momento, interpretando, traduzindo, avaliando o momento presente a partir do seu condicionamento. Isso é a prisão. Você não sabe dar uma resposta para a vida livre desse elemento presente de condicionamento mental. Esse elemento é a presença de uma identidade que se vê presente no momento da lisonja. E ele infla, e ele cresce igual um balão. E você não consegue dar outra resposta, porque você é esse balão. Você é esse condicionamento. Nós estamos constantemente sendo aprisionados e prisioneiros de estados internos a partir de estímulos, de desafios e provocações externas o tempo todo. Assim não sabemos a verdade sobre a liberdade. Nunca tomamos ciência da liberdade. Essa liberdade de ir e vir, essa liberdade de pensar, de expressão, de sentimento e emoção, repare, tudo isso está atrelado à ilusão de alguém
indo e vindo, de alguém pensando, de alguém sentindo, de alguém se emocionando, de alguém se expressando, de alguém na ação. Enquanto que, na verdade, todo esse impulso é um impulso de condicionamento. A sua fala é condicionada, o seu sentimento é condicionado, a sua resposta emocional é condicionada. O pensamento em você é puro condicionamento. Observe como é simples isso. Qual é a verdade do pensar em você? Nós temos aqui no canal uma playlist sobre o que é o pensar, uma outra playlist sobre o que é o pensamento e a relação entre um e outro. Investigando essa questão do pensar, por exemplo, repare, o pensar em você vem em razão de um estímulo, de um desafio, de uma provocação. Assim como toda reação em você surge a partir desse bloco, estímulo, desafio, provocação. A sua resposta é uma resposta que nasce a partir de como o cérebro elabora esse estímulo, desafio e provocação. Quando é um elogio, eu amo você. E esse amar significa ter prazer em ouvir alguma coisa que agrada, que gratifica esta imagem, que é a imagem que eu faço sobre quem eu sou. Se o que você diz está em linha com aquilo que eu quero acreditar, eu desejo acreditar, preciso acreditar, tenho prazer em acreditar, isso me deixa feliz. Mas se há uma crítica, uma censura, ao invés de um elogio, eu fico irritado, aborrecido, porque isso fere, ofende, aborrece, enraivece esta imagem, que é a imagem que eu tenho sobre quem eu sou, ou sobre quem você precisa ver em mim, sobre quem eu desejo que você veja sobre mim. Portanto, não existe tal coisa como liberdade. Nós estamos o tempo inteiro, a partir do pensamento, vivendo estados internos que os pensamentos, com os seus sentimentos respectivos, ou sensações, ou emoções, representam. Se um pensamento de prazer surge, nesse momento, a minha vida é o prazer. Se um pensamento de tristeza surge, nesse momento, o meu estado emocional altera por completo. Então nós passamos o dia inteiro vivendo estados de sentimento, sensação e emoção a partir do modelo do pensamento daquele momento. Então a forma como a nossa mente, essa mente do eu, desse mim, que é essa consciência da pessoa, funciona, é mero condicionamento mental. Podemos ir além desse condicionamento, podemos romper com esse padrão de continuidade desta pessoa, deste eu, deste mim,
que não passa de um condicionamento, de um mero condicionamento da mente. O que representa sentimento, emoção, sensação e modo de perceber a vida. Observe com clareza isso. Esse estado psicológico de ser alguém, que é esse eu, que é esse condicionamento mental, é uma alienação da vida, é uma separação da vida. Veja, não se trata da mera crença intelectual da separação. Você pode ouvir falar sobre isso, desta crença da separação. Então, nesse sentido, a expressão Advaita pode ser para você apenas um conceito também mental. E aqui não se trata de um conceito, se trata de um fato. Não se trata de uma ideia, e sim de uma realidade. Não se trata de uma opinião ou conclusão que você tira depois que escuta uma fala sobre dualidade. Se trata de um fato. O fato é, como pessoa, o sentido de identidade, que é a identidade do eu, vive nesse isolacionismo, neste autocentramento, avaliando, julgando, interpretando, aceitando ou rejeitando tudo à sua volta a partir desse fundo de condicionamento mental. Essa é a prisão. Então, quando você pergunta o que é a liberdade, não podemos nunca, repare, nunca podemos nos aproximar daquilo que está além da fala, além da palavra, além do pensamento, com o uso da fala, da palavra e do pensamento. A verdade sobre a liberdade é que estamos diante de algo que está fora de tudo aquilo que nós conhecemos, uma vez que tudo que nós conhecemos está dentro do contexto da fala, da palavra e do pensamento. Mas podemos descartar, sim, a ilusão desta psicológica condição. Então, a realidade do que é liberdade se mostra. Aqui estamos com você investigando o que é ter da vida uma aproximação em inteligência. Não se trata da inteligência de lidar com a matemática, com a física ou com a química. Essa o cientista tem, o engenheiro tem, o técnico tem. Aquele que estuda, aprende, adquire conhecimento, experiência, know-how, habilidade, capacidade de lidar com essa técnica, com essa experiência, com esse conhecimento. Aqui não se trata desta qualidade de inteligência, estamos falando da inteligência de dar à vida uma resposta nova, real, em linha com ela. Nós temos uma vida onde nós nos especializamos em algumas áreas. Então, nós nos tornamos capazes de ganhar dinheiro, constituir família, empreender negócios e realizar no mundo algumas coisas ou muitas coisas. Mas é a qualidade de vida separada, dividida. Aqui estamos lhe propondo uma visão integral da vida, de totalidade da vida, e não separada da vida, onde você é um especialista
alguém capaz e inteligente para realizar coisas no mundo, mas é completamente incapaz de lidar consigo mesmo, com os próprios pensamentos, sentimentos, emoções. Então, se você é alguém inteligente no mundo, para assuntos ligados a esse sonho de existência humana, para realizar grandes coisas, mas é incapaz de lidar com os próprios pensamentos, sentimentos e emoções, você ainda é uma criatura presa a esse condicionamento do eu, a esse condicionamento mental, a esse formato de ignorância de existência humana, onde não existe autoconhecimento, não existe sabedoria, não existe inteligência, não temos a presença do conhecimento. Eu vou repetir isso para você. Enquanto não houver a visão da realidade, daquilo que é você em sua natureza real, e a base para isso é ter uma aproximação da verdade sobre você. É compreender como você funciona. Sem a verdade do autoconhecimento, sem a real compreensão da importância do autoconhecimento, veja, tudo isso faz parte de playlists aqui no canal. Depois você pode procurar esses temas que estamos aqui explorando com você. Todos esses assuntos. Enquanto não houver a compreensão da importância do autoconhecimento, por exemplo, essa é uma playlist. Enquanto não houver essa compreensão, enquanto você não aprender sobre o autoconhecimento, e essa é uma outra playlist aqui no canal, depois você dá uma olhada. Enquanto não houver esta ciência da verdade sobre você, não haverá sabedoria, inteligência e conhecimento. E essa já é uma outra playlist aqui no canal. Qual é a verdade sobre a sabedoria? Qual é a verdade sobre a inteligência? Acabamos de colocar para você. Se em sua vida ainda existe esse sentido de separação entre você e ela, entre você e a vida, entre você e Deus, entre você e o outro, se você internaliza a ideia de alguém que conflita consigo mesmo, que está em uma contradição interna entre o pensamento e o sentimento, se você ainda sente uma contradição entre o que pensa e o que sente, se não há esse espaço de silêncio, de quietude, de ausência de pensamento em você, é nesta ausência, é nesta quietude que se revela aquilo que está fora do conhecido, que é a realidade divina, que é a realidade de Deus. Se isso não está presente, se tudo que você sabe sobre a vida é aquilo que o conhecimento e a experiência desses assuntos funcionais ligados apenas a ganhar dinheiro e a construir uma história ligada a objetos, pessoas, situações. Se a vida é só essa parte, sem uma visão real de totalidade, não existe a presença da sabedoria.
ainda prevalece esta condição de ignorância. E a verdade sobre você é a verdade de Deus? É a verdade do outro? É a verdade da vida? E que você, em sua natureza verdadeira, você, em seu ser real, não nesse modelo de mente condicionada, de identidade egóica, de sentimento de pessoa, mas você, em sua natureza real, você é a verdade de Deus. Então, esse é o contato real com a vida. Essa é a ciência da verdade sobre a liberdade. Não existe nada mais precioso na vida do que a liberdade. Mas não é a liberdade que o pensamento projeta, idealiza. É a liberdade de ser. Essa liberdade de ser é a verdade da consciência real. Essa liberdade de ser é a consciência real. E essa consciência real é felicidade. Então, se aproximar da vida é abandonar a ilusão desta particular ideia de alguém lutando, se esforçando, tentando alcançar ou conquistar no mundo realizações. Há uma distância, há uma separação. Se há essa separação e distância, nós temos a presença do conflito, do sofrimento, dos problemas. E se isso está presente, não há liberdade. Talvez você pergunte qual é o critério? Como podemos ter plena ciência a respeito da real liberdade da qual você fala? Repare, enquanto houver algum nível de sofrimento, de contradição, de desejo e medo, de ideia de alcançar, de obter, ou de se livrar do que você não quer, do que lhe faz sofrer, do que lhe cria conflito ou algum nível de desconforto, contradição, ou desordem, ou problema. Ou alcançar algo que você idealiza, que irá lhe preencher, lhe trazer algo, lhe acrescentar algo para ser feliz. Como, por exemplo, encontrar o amor, encontrar a paz, encontrar a felicidade, ou algo do tipo. Tudo isso nos mostra ainda a presença de um fundo de condicionamento mental, de condicionamento psicológico e, portanto, de ignorância, de ausência desta liberdade. Aqui o encontro com a sabedoria é a revelação dessa inteligência. E desta forma de se aproximar do momento, nesse puro perceber, conhecer, ser, aprender. Então não existe a verdade desta ciência real de Deus. Enquanto o sentido do eu, do ego, permanecer presente, em razão desse fundo, em razão desse condicionamento mental,
desse condicionamento psicológico, como também nós temos chamado aqui no canal. Tudo isso gira em torno desta ilusória identificação com uma identidade que se vê separada da vida. Romper com isso é a única coisa que importa. Se tornar ciente desta realidade, onde não existe nenhuma separação entre você e a vida, entre você e o outro. Quando as pessoas querem se livrar, por exemplo, do medo, elas não compreendem. O que é o medo? Elas não sabem. Qual é a verdade sobre o medo? O que é o medo? Enquanto houver o sentido de separação, essa ideia de alguém para alcançar ou para se livrar, e essa ideia se sustenta no pensamento, naturalmente, nesse padrão de pensamento condicionado. Enquanto não compreendermos o que é o pensamento, não teremos a compreensão do que é o medo. Uma visão da verdade sobre o pensamento é o fim do medo. Então, o que é o medo? O medo é a presença do pensamento. É o pensamento o elemento por detrás de toda forma de temor. Os temores no ser humano são diversos e todos esses medos se assentam nesta base única de pensamento. Algo para alcançar no futuro. O medo nos diz que talvez aquilo não seja alcançado. Veja, é o pensamento por detrás de uma imagem que sustenta esse quadro, esse estado interno de sentimento, de desconforto, de dor, de peso emocional, que nós chamamos de medo. O medo é aquilo que está presente quando o pensamento surge e, por exemplo, nos fala de algo que eu vivi no passado e não quero que se repita. Repare, é o pensamento contando isso. É o pensamento dizendo esta coisa. E para quem o pensamento está dizendo isso? Para esse mim, para esse eu. E o que é esse eu? Assim, o medo sustenta esse sentido de alguém com base no pensamento. E o pensamento sustenta essa ideia do medo. Nesse conceito de alguém. A ciência da vida é sabedoria. Isso requer a presença de uma visão de si mesmo, real, para o fim desta psicológica condição. É isso que estamos trabalhando aqui com você, dentro deste canal. A realidade do seu ser, a ciência disso é o despertar espiritual, que alguns chamam também de iluminação espiritual. Isso é algo presente e possível quando esta liberdade aqui e agora se revela, colocando fim a esse padrão de condicionamento mental, de condicionamento da mente. Então, esse é o nosso assunto aqui com você. Sábado e domingo estamos juntos. São 2 dias de forma online aqui. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar dos encontros
online nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Desde pequeno, diante da tristeza, nós cultivamos um eu triste. Então jamais duvidamos que é só tristeza, um conjunto de imagens, de lembranças, criando o próprio estado. A crença é de que